Bom dia, vamos chegando, pessoal, para nossa live de perguntas e respostas. Na live de hoje você pode me mandar a sua pergunta que ao vivo eu vou responder para você. Seja muito bem-vindo. Tem duas pessoas que eu separei perguntas, uma do Facebook e uma pessoa do Instagram, e eu vou responder também essas perguntas, tá bom? Do pessoal que não está aqui, mas para a gente introduzir o assunto, vou começar respondendo os dois. Bom dia, Isa, Ângela, Atimbina, Casa do Clube Jardim, Carliane, Charles, bom dia. Ecoadubo, parceiraço, Ecoadubo, bem-vindo, Ivana. Você que tá chegando, vou pedir para que você já clique no aviãozinho. Bom dia, Rubem. Bom dia, Rose. Deixa eu esperar o pessoal ir chegando. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Hoje você pode mandar qualquer dúvida que você tiver, tá bom? Pode ir encaminhando ela aí que nós vamos conversar a respeito. Bom dia, que legal ter vocês aqui. Um prazer enorme. Sextou hoje, sem dúvidas. Você que tá chegando, vou pedir para que você faça o seguinte, então tá bom. Faça o seguinte, aqui embaixo do chat, tem um aviãozinho, parece um aviãozinho de papel. Clica nesse aviãozinho, encaminha, compartilha essa live para pelo menos 5 pessoas que você quer ver crescer. Vai lá, eu vou te esperar mandar. Vai lá, envia, porque algumas pessoas só podem ser alcançadas por você e também porque assim a gente consegue exercitar a lei do universo. Tudo que vai, tudo que a gente emite, tudo que a gente emana, retorna para nós, tá? Então vai lá, vou esperar você compartilhar essa live. Bem-vindos, Rosiane, Paulino. Enquanto você vai me ouvindo compartilhando essa live, temos uma fera aqui assistindo a live. Eu vou trazer uma questão e, inclusive, gostaria de desafiar algumas pessoas aí com essa resposta. A gente tá passando um caminhão na rua e a minha fera fica enlouquecida. Ele só não parece que é bravo, porque ele parece um urso, ele não parece fera. Um ursinho carinhoso. Pode ser que ele lata de novo. Desconsiderem. Beleza, cara? Vai ficar bonzinho? Vamos ficar civilizadamente nessa live, combinado? Você que dá um bom dia. Um bom dia, fala, bom dia, pessoal. Eu sou uma fera muito grande. Uma fera braba, muito braba. Nós temos aqui um caso que é da Luciane Rosa, tá? Que foi enviada lá no Instagram. A Luciane, ela citou um fato que algumas pessoas aqui já sabem responder. Tô vendo que tem jardinista de sucesso aqui. Isa, Ângela, a Rose. Tem mais alguém aí? Vocês já têm condições de responder e talvez algumas outras pessoas também. Eu quero a contribuição e a participação. Pode ser? A Luciane Rosa mandou uma pergunta que é a seguinte. Eu tinha uma rosa do deserto linda, dava flores, só que ela parou de dar flor depois da construção de uma cobertura. O que aconteceu com essa rosa do deserto? Ah, minha gente. Ô, cara, você tá me atrapalhando. Gente, vai pensando aí que eu vou guardar a fera, peraí. O que aconteceu? Isso, Isabela, muito bem. O que faltou aí com a rosa do deserto da Luciane Rosa? A Ângela, muito bem, exatamente. Casa do Clube Jardim, falta sol, tadinha, exatamente. Luciane, é uma coisa simples que tá acontecendo. Rose, faltou sol, parabéns, estrelinha pra vocês. Depois vocês me cobrem o chocolate que eu vou mandar lá no direct pra vocês, tá? Ela tinha uma rosa do deserto em um canteiro com sol, pelo que eu entendi. Foi feita uma construção, começou a projetar sombra em cima. Rosas do deserto são plantas de sol pleno. Não tá mais recebendo sol pleno ou tá recebendo só mais pouquinho sol, só muita claridade, tá bom?
nessa condição, o que acontece? Por que é que as plantas param de florir? Porque no processo de produção de energia, no processo de fotossíntese, essas plantas elas não conseguem mais produzir energia suficiente para manter essa planta no seu máximo de potencial de atividade que ela tem para fazer. Então ela não consegue mais fazer energia de uma forma que permita ela florir. Ela está fazendo energia? Ela está, só que só para sobreviver. Outros problemas disso, Luciane, não é somente que ela que parou de florir. O problema não é só esse, o problema, além desse, é que como ela não está produzindo energia suficiente, ela não vai só deixar de fazer flores, ela vai deixar de estruturar bem os tecidos, vai começar a ficar molinho, vai começar a ficar frágil, vai começar a ficar fraquinho, tá? Então, logo, se você ainda não estiver vendo isso, logo você vai começar a ver o ataque de pragas, tá? As folhas da sua rosa do deserto, elas vão também perder o tamanho que é o tamanho original delas, o tamanho natural, tá? Elas não vão mais ter esse tamanho, elas vão ser muito maiores e mais finas. Por que que isso acontece, pessoal? Porque as folhas são principais vias de captação da luz do sol para que a planta possa fazer fotossíntese. Como essa planta ela não está recebendo sol na quantidade adequada que ela precisa, ela vai aumentar o tamanho dessas folhas, vão ficar folhonas. Quem aí já viu rosas do deserto com folhas muito grandes, bem maiores que o normal? Ela vai ficar com folhas muito grandes, porque ela aumenta a área. Se antes numa folhinha, ela pequenininha, ela tinha quantidade de sol suficiente para absorver, para ficar bem, agora ela não tem. Então ela vai aumentar a área dessa folha na intenção de conseguir captar mais sol, mais energia do sol, mais luz do sol, para conseguir fazer fotossíntese de uma forma que a sustente e a mantenha viva. Quem aí já viu isso acontecer, e não só em rosas do deserto, outras plantas também. Plantas que a gente normalmente tinha uma característica, depois, sei lá, o sol virou a posição do sol por conta da época do ano, tá? Ela vai começar a ficar assim, com características diferentes do que ela é originalmente, muito fraca, muito frágil. Pode ser que ela comece a estiolar, um crescimento desordenado para buscar mais claridade, vai ficar frágil, tá? Em pouco tempo, Luciane, se você não mudar essa rosa do deserto de lugar, você vai ter sérios problemas aí para manter ela viva. Ela vai provavelmente morrer, tá bom? E, pessoal, hoje é uma live de perguntas e respostas. Se você tiver a sua pergunta, manda aqui no chat, tá? Separei mais uma pergunta aqui, que é a do Thiago Borges. Enquanto isso, vai pensando e agora é a hora, tá? Da sua mentoria 0800, coloca aqui. Perfeito, Ângela. A Ângela já vê bastante supermercado isso acontecer. O que acontece? A rosa do deserto de supermercado, ela foi produzida em estufa e tal, beleza, veio por um transporte, chegou nos mercados e fica ali por alguns dias só com luz artificial. E essa luz não é suficiente para que a planta faça fotossíntese, tá bom? É isso mesmo, só que não acontece só em rosa do deserto, acontece em várias outras plantas. Às vezes você chega a olhar uma planta, ou um cliente fala, nossa, essa planta mudou, ela não era assim. E realmente ela não era assim, ela tá no lugar errado. E ela pode se adaptar, achar uma via para sobreviver bem no lugar errado, só que não é o caso dessa rosa do deserto da Luciane aqui, que a Lu falou que ela já parou de dar flor, já tá feia, tá? Então tá aí a sua resposta, viu, Lu? Beijo. Ó, Thiago Borges, essa pergunta é lá do Facebook. Dizem que cinzas são boas, é verdade? Eu usei para adubar as minhas plantas, mas ficaram feias. Eu tenho um conteúdo sobre cinza aqui, e dentro das alternativas ecológicas que a gente tem para cuidar das plantas, é uma boa alternativa. Depois, quem não assistiu, pode dar uma olhada lá nos conteúdos que estão publicados, tá? O que é essa cinza primeiro, tá, Thiago? Não sei, se só me deu essas informações aí, vamos analisar algumas coisas. De onde veio essa cinza que você aplicou? Porque a cinza que nós usamos para cuidados com as plantas, para aplicar no solo, são cinzas de madeira não tratada, tá? Cinzas de madeira limpa. Algumas pessoas já me perguntaram, e pode ser que você tenha feito isso, será? Sabe cinza de carvão de churrasqueira? Tem várias pessoas já me perguntaram, e é uma pergunta totalmente ok, é uma cinza, certo? Só que essa cinza a gente não usa
porque vai pingando gordura da carne, sal, e aí ela se torna tóxica. Espero que não tenha sido essa que você usou. Se você usou, tá aí o motivo de porque é ruim. Outra coisa, na cinza de madeira não tratada, não pode ser essa cinza de móveis planejados, tá? Assim, de madeiras assim, não pode, porque tem algumas substâncias de tratamento para essa madeira que vão ser ruins. Então tem que ser lenha natural, tá? Alguns restaurantes conseguem fazer, por exemplo, pizzarias, tá? Eles usam a lenha lá no forno, só que é uma madeira limpa, uma madeira sem nada, tá? Então queima você pode aplicar. As cinzas, elas são realmente boas, pessoal, por muitos motivos, e tem muitas pesquisas a respeito ainda das cinzas, e a gente tem algumas informações já a respeito. A cinza, ela é um fertilizante que tem vários nutrientes. Entre esses nutrientes nós temos cálcio, magnésio, ferro, boro e zinco, tá? O cálcio e o magnésio são macronutrientes. São nutrientes que são usados em grande quantidade pela planta. Então temos 2 lá, importante. E o cálcio, ele é fundamental para formar boas estruturas, boas paredes celulares, bons tecidos, resistentes a pragas e doenças para as plantas. Então tem na cinza, ela se torna assim um adubo importante. E o cálcio, ele precisa do boro para ser metabolizado. Tem boro também na cinza, tá? É um adubo legal. Você vai usar muito? Não. Aí eu já também não sei, Thiago, se você usou uma cinza de boa qualidade e que quantidade você usou, porque é pouquinho, bem pouquinho. As cinzas, elas têm um pH, essa cinza dessa forma que eu falei pra você, geralmente tem um pH muito alcalino. O que é isso? É muito, vou repetir, tá? É muito alto o pH. E o pH do solo é um pH entre 5,8 e 6,5. Tá? Aqui também já tem um vídeo falando sobre pH, e se você não está entendendo nada do que eu estou falando, terminada essa live aqui, vai lá assistir se você quiser resultado nas suas adubações, porque não adianta nada adubar, nutrir, colocar adubos os mais tops que você considerar. Não adianta usar se você não tiver um bom equilíbrio na acidez do solo. Não adianta mesmo, as plantas não conseguem absorver. Então, tem que dar uma olhada na quantidade que você aplicou, porque além da qualidade da madeira, se você aplicou demais, você subiu muito o pH do solo. Tá? Algumas madeiras têm pH em torno de 12, e a gente precisa levemente ácido, 5,8 e 6,5 para jardim, tá? A Rose pediu ali, repete os nutrientes, por favor, repito, Rose. Cálcio, magnésio, e esses 2 são macronutrientes. Fora esses, a gente tem outros micronutrientes muito importantes nas cinzas. Ferro, boro e zinco. Lembrando que o boro é fundamental para que a planta consiga metabolizar, consiga aproveitar o cálcio. Se não tiver boro, a planta não absorve. Da mesma forma somos nós, tá? Nós precisamos de um elemento junto com o outro para que haja o aproveitamento. Ó, hoje tá tumultuada a coisa aqui. Deixa eu fechar uma porta aqui, que tá vindo um outro barulho aqui de fora. Deu pra pegar, Rose, os nutrientes? Aí, melhorou. Temos uma cesta animada aqui, senhores. E a Isa gostou da minha calça. Eu vi, Isa. Essa calça é antiga. Eu deixo ela nos stories, tá? A live sobre cinza, né? Vou colocar, tá? Entendido? Então tá, nós temos 2 pontos aí pro Thiago e pros demais avaliarem a respeito do porquê que não deu certo a aplicação de cinza, se todo mundo fala que é bom. Tem essas 2 coisas, e no pH, se você aplicou demais, você desequilibrou completamente, as plantas estão impossibilitadas de absorver os nutrientes. Não importa o que você faça, Thiago. Você pode aplicar de tudo agora, suas plantas não conseguem absorver. Como é que você vai fazer para corrigir isso? Agora você tem que abaixar esse pH. Esse pH, ele
ele precisa reduzir para chegar na faixa ideal para a maioria das plantas ornamentais. E a maioria dessa faixa, 5,8 e 6,5, agora você vai ter que colocar ou alguns ácidos fortes, ou matéria orgânica, ou enxofre mesmo, tá? Vai ajudar a reduzir. Só que não é rápido o processo. Enquanto isso, você vai continuar com plantas feias, tá? Não, infelizmente, não tem o que fazer se for excesso. Como é que você vai saber se foi excesso ou não? Existe uma recomendação para aplicação de cinza, que é numa média de 200 gramas por metro quadrado, tá? Assim que a gente aplica cinza na área. Como é que faz essa aplicação? Pulverizando, aplicando em cobertura, por cima no solo, por cima nos vasos dos canteiros, tá? Aplica por cima, a água vai caindo e vai reagindo lá dentro. E as cinzas são tão boas, pessoal, que além de nutrientes e além de também controle de pH. Por que de controle de pH? Falei para vocês que a gente tem aí levemente ácido para as plantas e a cinza tem um pH super alto. Se a gente tá com pH abaixo do ideal, a cinza ajuda a gente a ir subindo esse pH a ponto de chegar onde a gente quer. Eu vou falar já como faz para saber a acidez do solo, tá? Para chegar na acidez que a gente quer e fazer com que as plantas possam absorver o máximo de nutrientes possível, ok? Então, ele ajuda no pH, nos nutrientes. Além disso, existem algumas pesquisas que vão dizer para você que as cinzas, elas ajudam a melhorar a estrutura do solo. Em que sentido? Imagina que você tem aquele canteiro, aquele vaso que está duro, compactado, só que tem umas plantas lá que você não pode tirar, que senão elas correm grande risco de morrer. Tá duro, tá seco, que é que você faz? Você vai tentar revolver, né? Você vai tentar mexer. Mas nessa tentativa de mexer, às vezes a gente perde raízes e tal, às vezes não é uma boa. As cinzas, elas agem como um condicionador de solos. Condicionador de cabelo é o quê? Deixa o cabelo macio, molinho, gostoso. Um condicionador de solo também melhora a estrutura, deixando o solo mais fofinho, o solo mais solto, mais aerado. E algumas pesquisas dizem para nós que sim, as cinzas têm a capacidade de fazer isso com o nosso solo, também aplicando um pouquinho. A Ângela perguntou ali, Lari, para vaso, qual seria a quantidade? Não existe uma quantidade padrão, Ângela. Não existe. Mas é pouco, bem pouco. Se você pegar 100 gramas de cinza e dividir por 1 metro quadrado, 1 metro por 1 metro, você vai ver que é pouco esparramado ali por cima. Você vai falar, nossa, aqui não dá pra nada. Se os vasos, eles forem pequenos, vai colocar ali uma colherzinha de café, pouca coisa. Se for errar, pra menos, tá? Pra você não ter um desbalanço aí de acidez muito grande e acabar tendo prejuízo. Bem pouquinho, você já vai ver resultado, tá bom? Então, Thiago, sim, as cinzas são muito boas e nos ajudam nesses pontos aí. O que provavelmente aconteceu? Ou você usou uma cinza que não era adequada, tá? Por conta das coisas que eu já falei, ou você usou uma quantidade muito grande num bom objetivo, um bom intuito, quero ajudar rápido, quero que essas plantas fiquem bem rápido. E aí, danou-se, né? Alguém fez uma pergunta interessantíssima aqui. Bom dia, pessoal que tá chegando. Neiva, jardinista de sucesso, Ieda, Lucimara, Denilson, Alex, meu querido jardinista de sucesso, bom dia. Iron, Jardim do Gringo, bem-vindo. Ó, Viver Natureza fez uma pergunta legal aqui. E agora é hora de você começar a mandar pergunta, tá? Se não tiver pergunta, eu encerro a live assim que eu terminar esse tema. Como faço para saber a acidez da minha terra? Eu vou colocar um vídeo depois nos stories. Vai lá olhar e assistir na íntegra. Existem formas de medir a acidez do solo. Assim como qualquer solução, qualquer líquido tem uma acidez, o solo também tem. E eu ensino vocês a medirem da forma como eu meço. O jeito mais preciso de medir o pH, medir a acidez, é em laboratórios. Para quem não sabe, os laboratórios de solo, eles existem, são distribuídos por aí, assim como a gente tem laboratórios de exames de sangue, sabe? Esses laboratórios que a gente faz exames. A gente coleta amostras, manda para esses laboratórios, eles fazem uma análise completíssima
com acidez, quantidade de nutrientes, quantidade de matéria orgânica, muitas coisas, tá? E lá é a mais fiel forma de você saber o pH. Mas precisa saber dessa forma? Não, não precisa saber desse jeito. A gente tem uma informação que os solos brasileiros, eles tendem sempre a ficarem ácidos conforme o tempo passa. O pH baixa muito. E esse negócio de pH baixo, pH alto, alcalino, ácido e tal, não é difícil, tá? Se você tá ouvindo isso pela primeira vez, depois assiste o vídeo que eu vou deixar lá nos stories, que é o vídeo que fala, que é o vídeo onde eu falo sobre isso, e vai ficar fácil de você compreender. Então você pode mandar para os laboratórios, mas como eu ensino a fazer é usando um medidor de pH. E lá tem todo o passo a passo, você vai saber, não é preciso, é um pouco amador, mas dá para medir muito bem, perfeito. Inclusive, muita gente acaba comprando esses medidores de pH aí por recomendação minha, porque é bonito para quem se apresenta profissionalmente, para quem trabalha com jardim, chega no cliente, vai fazer uma visita, vai fazer umas medições aí de pH no solo, né? Aumenta o nível técnico. Porque uma coisa que eu sempre digo não basta ser, tem que parecer que é. Não basta ser bom. Você tem que mostrar para o mundo que você é. Você tem que mostrar para os seus clientes que você é bom, tá? Iedacena, posso colocar as cinzas do fogão a lenha depois de alguns dias? Ou não preciso esperar? Então, no frio não precisa esperar, tá, Ieda? E tem que ser a cinza mesmo, a parte pequenininha. Se ficarem pedaços maiores de madeira, pessoal, o que acontece com isso? Acontece que, como é uma área muito grande, ela ainda vai ter dificuldade de reagir com o solo, porque tá grande demais, não acontece nenhuma reação. Quanto menores forem os pedacinhos de cinza, mais rápido você vai ter os resultados, os efeitos que as plantas precisam, entendido? Isso, Rose, bora visitar as pizzarias. Se certificando de que não caiam coisas, tá? Se forem restaurantes que fazem mais pratos e tal, de que não caiam. Se for um mesmo restaurante que serve carne assada e outras coisas, tem só conferir se não fica caindo gordura, tempero, sal, tá bom? Entendido, pessoal? Mais nenhuma pergunta? Diga agora ou cale-se para sempre. Ninguém tem nenhuma dúvida a respeito de nada de jardim? Encerraremos essa live, hein? Isso? Então tá bom. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então foi um prazer enorme estar com você aqui. Tenha um final de semana maravilhoso, abençoado, tá? Sim, vou deixar nos stories depois para vocês esses dois vídeos, tá? O vídeo de pH e o vídeo de cinza, tá bom? Claro que pode, Rose. Estamos aqui para isso mesmo. Jardinistas de sucesso, eles têm um grupo onde eles podem perguntar tudo, mas podem aproveitar agora. Vamos compartilhar com os colegas aí. Sabe que tem um vídeo saindo para vocês completíssimo sobre podas, né? Vai lá para a plataforma entre hoje e amanhã. Agora começaram a chegar as questões. Show de bola. Enquanto a Rose vai colocando ali a questão dela sobre podas, Cactus e Cia fez uma ótima pergunta. Como combater ácaro nas rosas do deserto? Primeira coisa, pessoal. Hoje vai sair um vídeo onde vocês vão ver, um vídeo onde eu remixei um vídeo já existente sobre pragas desfolhadoras, pragas que comem folhas. E eu falo um pouco ali sobre a visão em relação às pragas. Quando a gente vai combater uma praga que está num surto muito alto, a gente precisa realmente combater essa praga? Sim ou não? Sim, a gente precisa. Porque senão a gente vai ter um declínio dessa planta, essa planta vai ficando prejudicada, cada vez mais fragilizada, cada vez mais fraca. E com isso, a gente vai desenvolvendo também nela possíveis outros problemas, com pragas com doenças, tá? Baixo desenvolvimento. Só que, além de combater a praga, a gente tem que olhar para outros pontos, principalmente se essa praga ela é recorrente. O que significa isso? Ela vai e ela volta, ela vai e ela volta, tá? Em relação aos ácaros, pontualmente, eu falaria para você assim, Cactus e Cia,
A melhor forma que eu considero, eu, Larissa, hoje considero, e recomendo que seja feito controle de ácaros, é através de aplicação de enxofre. Tá? Que enxofre é esse, Larissa? Em casas agropecuárias, casas assim, agrícolas, existe o enxofre em pó, que é um nutriente, que é um adubo para as plantas, amarelinho, bem fininho. E tem também na Horta Viva, tá, pessoal? A Horta Viva é parceira nossa e eu gostaria muito que vocês olhassem lá, eles têm preço muito bom, vocês podem comparar com o preço da internet. Lá na Horta Viva vocês têm cupom de desconto para comprar, tem enxofre lá, tá? O cupom de desconto é LARI5 e olhem lá, eles mandam para casa de vocês, o envio é bem rápido. O enxofre sendo puro, porque existem graus de purezas diferentes do enxofre, sendo puro, acima de 95% eu já considero um bom enxofre, enxofre de qualidade. Você vai dissolver 3 gramas de enxofre em 1 litro de água e vai pulverizar, vai borrifar na planta, em cima, embaixo das folhas, tá? Entrando no maior contato possível com os ácaros que você já está enxergando. Pode passar bem, tá? Além do controle dos ácaros, você vai ter também um efeito de adubação foliar. Você está aplicando nas folhas, a planta vai absorver. Só faça isso nos horários mais frescos do dia, tá? Aplicou, você vai começar a observar. Aplicou hoje, você vai esperar 3 dias de descanso. No quarto, você vai olhar. Se tiver ácaro ainda, você vai aplicar de novo. Depois, você vai esperar mais 3 dias e vai olhar de novo. E se tiver ácaro ainda visível ali, você vai aplicar. Depois, você vai monitorando. Você vai olhando com frequência. Geralmente, no máximo, mas é no máximo, 3 aplicações já são suficientes para resolver o problema com esse ácaro, se ele não tiver desenvolvido resistência, tá? O enxofre é o tratamento mais limpo e ecológico que você pode oferecer aí para o controle de ácaro, que de quebra ainda aduba suas plantas, elas vão ficar bem mais resistentes, tá? Ainda falando sobre isso, como combater o ácaro, como é que você sabe que tem ácaro, pessoal? Ácaros são miniaturas de aranhas, são bem pequenininhas, parecem aranhas mesmo, fazem as teias também, e quando eles são pequenos demais, a gente só consegue ver com lupa, tá? Tem espécies muito pequenas. Só que a gente vê os sintomas da ação do ácaro na planta. As folhinhas novas, elas vão abrindo toda retorcida. Com um avanço um pouco maior, essas folhas vão ficando meio amarelas, alaranjadas, avermelhadas nas bordas e a planta toda vai encarquilhando pela ação do próprio ácaro, tá bom? Explicado, Cactus e Cia? Ieda. Remédio rápido para as formigas em mini rosa. Que formiga é, Ieda? É formiga cortadeira ou não? Primeiro me fala isso, tá? Posso podar minha rosa do deserto? Pode sim, viver natureza. Existem algumas luas e algumas coisas que a gente observa para você ter resultados muito bons, tá? Só que em qualquer época do ano você pode podar rosa do deserto, desde que não seja com previsão para geada. Óbvio que não é esse período do ano, mas essa live vai ficar salva, então pode ser que alguém assista num futuro aí. Previsão de geada é o único momento certeiro em não fazer, porque vai dar caca, tá? A planta do deserto, a rosa do deserto, ela entra numa dormência podada, recém-podada, ela entra numa dormência permanente e não sai mais, tá? Ela não morre, mas ela também não fica mais bonita. Podar sua rosa do deserto, se ela tiver com muitas flores, dá dó de podar, deixa a florada acabar. Se não tiver com flor, já tiver bem passada do ponto de podar, com hastes compridas, sem folhas e tal, você vai podar. Um formatozinho de triângulo, tem bastante conteúdo aqui também já falando sobre rosa do deserto. Um formatozinho triangular poda todos os galhos, sem dó, todos os galhos, tá? Boas luas para se fazer a poda de rosa do deserto é lua cheia e lua crescente, porque a seiva está mais concentrada na parte de cima da planta e isso faz com que a rebrota seja maior, tá bom? Oi, Fer. Rose. Se eu me deparar com rosas ou outras plantas, posso podar em qualquer estação? A gente não poda, Rose, ou evita a poda em períodos de dormência das plantas.
Outono e inverno são períodos onde o crescimento, o desenvolvimento, a rebrota das plantas é muito baixa e elas acabam ficando mais sensíveis, porque os dias são mais curtos, então são períodos que a gente costuma evitar. Só que pode ser que você esteja num lugar, você vai fazer a poda de uma planta, onde a diferença no dia, ela quase não muda, tá? Não alguns lugares do Brasil a gente tem diferenças de estação mais marcantes do que outras. Então, se não tiver, não há problema. Só não faça em risco de geada em invernos mais intensos, tá bom? Mas pode podar sim. Você observa as gemas, tá? No caso das rosas, observa as gemas como eu falei para vocês lá na aula, tá? Deixa umas gemas abaixo para ter chance de brotação. Vocês estão da rosa hoje, né? A Isa, em uma roseira antiga que há muito tempo não recebe poda, uma poda radical pode matar a planta? A gente não faz podas radicais. Em roseira, vocês querem um vídeo de roseira? Vocês estão todos assim de roseira hoje? Vou achar uma roseira, eu não tenho uma roseira aqui em casa, mas vou achar uma roseira para fazer um vídeo de poda de roseira. Tem formas de estimular brotações, tá, pessoal? Então, vamos combinar o seguinte, olha lá, Viver Natureza Minha Rosa. Vocês estão todas rosas hoje, estão tudo perfumados. As rosas são bonitas, o problema são os espinhos. Vale a reflexão para a vida. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um vídeo de roseira. Vou tentar, não é promessa, mas eu vou tentar fazer esse vídeo na live de terça-feira. Pode ser? Vocês vêm? Minha rosa tá dando um tipo de ferrugem nas folhas, o que faço? Primeiro ponto. Você me falar, tá dando um tipo de ferrugem, não me passa tanta segurança se você tem certeza que é ferrugem. Primeiro, tem que ter certeza se é ou não, tá? Como é que você sabe se é ferrugem? Talvez agora você já consiga descobrir. Vou te dar características da ferrugem. Ferrugem é uma doença, tá, pessoal? Causada por um fungo. E esse fungo, ele se desenvolve principalmente em época de alta umidade e temperaturas altas. Tá? Calor e umidade. A ferrugem, ela aparece tanto na parte de cima da folha quanto na parte de baixo. Mas a parte de baixo, quando a gente vira, tem umas pústulas, tem umas bolsinhas assim com o material do fungo que é um pó. Esse pó pode ser amarelo, marrom, tá? E chama ferrugem por conta da cor mesmo, porque lembra uma ferrugem. Ah, outra coisa, tem da semana passada, acho que terça-feira passada eu fiz uma live especificamente sobre ferrugem, tá? Eu acho que eu já não vou lembrar quantos vídeos vocês querem ver, mas tem também, Viver Natureza, dá uma olhada. Primeiro identifica se é ferrugem, tá? Depois você vai entrar com algumas formas de controle. Não existem produtos que controlem especificamente a ferrugem. Ferrugem mesmo não tem controle, infelizmente, tá? Se for isso. Agora, existe como você conviver bem com a ferrugem. Falei lá nessa live, dá uma olhada. Anota lá, tá escrito ferrugem, plantas, alguma coisa assim, tá bom? Rose, deixa eu anotar uma coisa aqui pra não esquecer, tá? Live, poda de roseiras. E a Rose colocou ali, posso ter em um canteiro plantas e verduras? Tudo planta, né, Rose? Mas eu entendi que você quer dizer assim, plantas ornamentais, né? Você pode, só que dá uma olhada para esse canteiro de uma forma que você consiga fazê-lo de um jeito que fique esteticamente bem bonito, tá? E existe uma coisa, pessoal, entre as plantas chamada competição. E essa competição é uma coisa legal também pra gente trazer, hein? Competição entre plantas. E o que é essa competição? Essa competição ela acontece de uma planta com a outra, não todas, mas algumas competem de uma forma muito intensa, mas elas brigam pela sobrevivência. E como é que acontece isso? Às vezes a gente planta algumas espécies próximas e as raízes delas, uma começa a mandar toxina para outra para matar a planta que está do lado. Por quê? Porque as plantas que estão num espaço muito próximo, elas competem. Por que elas competem? Elas competem por água, a água que é oferecida
Ambas precisam. Então, eu quero água, eu também quero água. Então, elas começam a brigar por água, por nutrientes, por espaço. Ai, você tá me apertando, tá fazendo sombra em cima de mim, tá? Inclusive competição pela iluminação. Quando plantas crescem, uma cresce mais rápido que a outra, uma fica embaixo. Como é o caso ali, não eram duas plantas, mas da Luciane, rosa, no caso dela de rosa do deserto, perfeitamente poderia ser, tá? Uma planta cresceu demais, uma árvore cresceu, um arbusto cresceu, começou a sombrear a rosa do deserto, ela vai parar de florir, não vai conseguir mais produzir energia suficiente. E isso acontece por uma competição por iluminação entre as plantas. Então, Rose, tem alguns pontos aí pra gente observar para poder fazer a escolha dessas espécies, mas pode sim, tá? Desde que fique bonito, que eu quero que fique bem bonito esse seu canteiro aí, e você não escolha plantas que tenham uma alta competição, principalmente nessas toxinas enviadas por raiz. Eu tenho um nome certinho específico, mas de uma forma simples é isso que acontece. Nas hortas a gente não consegue plantar todas as ervas num mesmo vaso, por exemplo, porque essa competição é mais intensa. Vocês querem que eu fale sobre isso? Se vocês quiserem, eu vou separar um tema e um dia para falar sobre esse tema, tá bom? Ieda, tem formiga cortadeira aí? Ó, seguinte, formigas cortadeiras, pessoal, têm hábito noturno. Esse noturno não é madrugada, elas não são tão boêmias não, tá? Mas começou a escurecer, bom dia! Bom dia! Começou a escurecer, você começa a ver elas já fazerem aquele trilho e começa a perceber folhinhas nas costas dessas formigas, tá? São rápidas, muito rápidas, às vezes uns 2 dias já acabaram com as plantas. E controle, alguns controles que você... Começou barulhento aqui. Mas vai fazer café, eu vou perdoar, né? Algumas formas de fazer esse controle com a aplicação de iscas, tá? Para formigas mesmo. Você espalha, são pedacinhos. Só quem tem pet, quem tem cachorrinho ou criança que talvez possa pôr na boca, tem que ficar muito atento. Essas iscas espalhadas na água, na área, vão fazer com que as formigas elas atraiam, elas pegam algumas dessas iscas, levam para o formigueiro e lá matam todas, tá? Existem produtos que você vai aplicar pulverizando. Um deles que eu posso falar aqui é o Cotrine, tá? O Cotrine ele é de uso doméstico, você pode achar em vários lugares aí. Você vai pulverizar na área, às vezes até nos próprios trilhos de formiga, ela não morre na hora, só que ela leva para o formigueiro, lá faz a sua ação. Ontem na aula a gente estava falando sobre o uso de cal virgem, e eu vou dar uma aprofundada mais nisso daí, mas também injetado no formigueiro. Há relatos de que você consegue controlar, você mata todo o formigueiro. Mamona cortada, folhas de mamona cortada e colocadas aí próximo ao trilho da formiga, elas levam a mamona, a folha de mamona para dentro do formigueiro. E a folha de mamona, ela é tóxica, tá? Ela tem ricina, então a gente consegue também o controle dessa forma. Tem alguns jeitos aí, Ieda, acho que pode ser que tenha te ajudado, tá bom? Entendi. Tá bom, eu vou tentar fazer, tá? Eu vou tentar colocar pra semana que vem. Veja o vídeo, tá bom? É isso, meus amores. Vamos fechar com essa pergunta, tá? Gostaria de fazer um jardim de suculentas e gostaria de colocar brita por cima. Você recomenda? Sim, fica bonito. Inclusive, dona Neiva. Neiva é maravilhosa. Cadê, Neiva? Dá um oi aí pra Viver Natureza te ver. E o das demais pessoas também. Eu vou respeitar porque é um café que tá chegando. A Neiva, ela é aluna jardinista de sucesso, gente. Ela fez um jardim super desafiador esses dias, porque não tinha recurso e era um espaço delicado de trabalhar, né? Numa situação assim, enfim. E ela fez milagre, ela fez um trabalho maravilhoso. E uma das coisas que ela tinha me dito, ela falou assim: Larissa, eles falaram pra usar pedra brita e tal. Eu falei: ai, Neiva, não vai ficar tão legal, mas faz da melhor forma que for possível. A Neiva fez um jardim maravilhoso, onde ela usou pedra brita, que eu fiquei assim, não acredito. Cadê você, Neiva? Dá um oi aí.
E aí, ó lá, Neiva, dedo verde jardinista. Pessoal, depois vai lá, anota aí, ó, dedo verde jardinista. Não é difícil de lembrar. Depois vai lá, começa a seguir a Neiva e olha o jardim que ela fez. E tem pedra brita. E pedra brita fica assim, bonito, suculentas. Existem outras pedras, pedras naturais, pedras maiores, que vão deixar bem bonito, bem harmônico. Quanto mais parecido com o ambiente da natureza original, mais bonito vai ficar, tá bom? Ah, olha aqui, eu falei sobre mamona para cuidado de formigas, mas sim a mamona é tóxica para bichinhos, tá? E é tóxica. Não é muito atrativo para os animais, eles não gostam muito, mas vai que você tem um cachorro meio pentelho aí, é perigoso, tá bom? É isso, meus amores, muitíssimo obrigada. Muito, sim, malachão é bom também. Muito obrigada pela presença de vocês. Na terça-feira nós estaremos de novo aqui às 9 da manhã e na sexta-feira também com essa live de perguntas e respostas. Foi um prazer enorme estar com vocês. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Tchau.